Olá, alunos do JOD, tudo bem? Eu queria só dar um recado antes de começar a aula de hoje. Nós vamos fazer mais uma atividade. Quando vocês colocarem dúvidas, é importante que vocês especifiquem qual atividade que vocês estão com dúvida. Então eu já coloquei 4 vídeos, vou colocar mais quatro atividades, né? Vou colocar mais uma agora. E aí vocês precisam especificar, porque às vezes coloca assim, eu tô com dúvida. Sim, mas dúvida onde? Na atividade 1, atividade 2, o exercício da atividade 3 tem 2 partes, qual parte está com dúvida? Na primeira, na segunda? Então especifica. Eu vou colocar no final da apresentação também o meu WhatsApp, caso alguém não tenha, a gente tem um grupo, mas tem pessoas que não tem. Então aí, para ficar mais claro, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? A quarentena parece que vai até dia 10 de maio, mas tudo indica que vai prorrogar. Então a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, tá bom? Vou projetar a aula para a gente começar. Um abraço a todos. Bom, continuando aí a atividade, agora a atividade 4, ela está na página 66 aí do caderno Trilhas, tá? Eu vou ler e aí a gente vai tentar fazer. Não é uma atividade também muito difícil. Atividade 4. Sabores com pesos e medidas. 1. O confeiteiro Samuel precisa decidir a quantidade de ingredientes necessários para formar um bolo. Fazer um bolo, render 3 fatias a mais que o habitual. Ele costuma fazer um bolo com 6 fatias e pretende, com a nova receita, fazer um bolo com 9 fatias, mantendo a proporção da receita. Então, o que acontece aqui, né? Como já falou em proporção, tem lá os ingredientes para fazer uma receita de bolo com 6 fatias. Ele quer aumentar para 9 fatias essa receita, mantendo a proporção. Então o que acontece aí? Ele vai fazer um bolo maior, então ele vai ter que aumentar a quantidade de ingredientes. Aumenta a receita, aumenta a quantidade de ingredientes, igual a gente estudou alguns. Essa que é a ideia de proporção, a chamada de proporção direta, né? Então aí tem que desmistificar essa ideia de que matemática não serve para nada, para isso. Até uma receita de bolo simples dessa, se você não tiver uma ideia básica de proporção, você pode errar, né? E estragar os produtos que você utilizou, tá? Então aí tá lá a ideia lá, ó. Caso essa proporção seja mantida, escreva no quadro a seguir a quantidade de cada ingrediente para a produção do bolo maior. Então o que acontece aqui, ó? Eu grifei as informações, vou fazendo assim no PowerPoint também. Se vocês acharem difícil, vocês comentam lá, a gente vai fazendo, mas pelo que eu tô vendo, a grande maioria está conseguindo fazer. Então são 6 fatias e aí ele quer colocar 9 fatias de bolo. O que acontece ali? A receita ele vai ter que aumentar a quantidade de ingredientes na metade, ou seja, vai ser uma receita e meia, certo? Então assim, ele gastava aquela quantidade para 3 fatias, é metade da quantidade de fatias a mais. Lembrando que ele vai aumentar para 9, então é metade de 6, 3 fatias a mais, 6 mais 3 dá 9. Então o que acontece? Com os ingredientes, ele vai ter que aumentar a metade. Então, por exemplo, se ele gasta 2 ovos para fazer 6 fatias do bolo, então agora ele vai ter que aumentar a metade da quantidade, ou seja, metade de 2 ovos é 1, então ele vai ter que gastar 3, entendeu a ideia de proporção aí? Então era 2, ele aumenta mais 1, tá? E aí a quantidade ali é tranquilo, né? Então 2 sopas, vai aumentar a metade, quanto que vai ficar? Aí já para adiantando para as outras atividades, porque tem algumas atividades que vai trabalhar a ideia de fração. Aí eu não sei como é que vocês estão aí, mas a gente vai tentar retomar. A gente vai tentar fazer do jeito que dá mesmo, mas vamos lá. Eu peguei ali a xícara, né? Uma xícara de chá de açúcar. Então ele vai ter que aumentar a metade, né? Vai ter que colocar meia xícara. Aí eu gostaria que vocês colocassem dessa maneira aqui, já para acostumar a ideia de fração. Então o que é metade de uma xícara? É aquele desenho que eu coloquei ali, ó, tá vendo? É um pedaço no total de 2, certo? Então a gente pode escrever dessa maneira aqui também, ó, usando a forma de fração. Aquele 1 primeiro é a quantidade normal de xícara
e aquele 1 sobre 2 é a metade, né? Que é o desenho que está ali do lado, tá? Esse tipo de número, ele é chamado de número misto, tá? Por quê? Porque ele é composto por uma parte inteira, o número inteiro, ou seja, no caso do exemplo, uma colher, né? Uma xícara de chá, né? Inteira, e a metade. Então a metade a gente pode escrever dessa maneira, 1 sobre 2, tá? Aí eu gostaria que vocês tentassem escrever em forma de fração já para ir adiantando para as outras atividades, certo? Tranquilo? Qualquer dúvida vai colocando lá. E aí a segunda parte da atividade é o último item, o item B. Agora verifique se a razão, aí tem que acompanhar a sequência de aulas, né? Tem que fazer as outras atividades lá para ver. Entre a quantidade de ingredientes e a fatia a fatia da primeira receita é igual à razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de fatias da nova receita. Então assim, eu vou pegar só um, porque é óbvio que se a gente fazendo com um ingrediente, a gente consegue identificar que com os outros é a mesma coisa, tá? Mas aí ele colocou lá um exemplo, olha lá. Ovos e fatias. Então, na primeira receita, são 2 ovos e 6 fatias. Na segunda receita, que vai aumentar a metade aí, né? São 3 ovos e 9 fatias. Aí ele pergunta, é a mesma? Então eu montei aqui um esquema, ele até colocou lá como é que tem que fazer, né? Dividir o numerador pelo denominador. Então assim, o numerador é o número de cima, no caso 2, e o denominador 6, tá vendo? Por isso que eu já pedi para vocês já se acostumarem com a ideia de fração. Então eu montei um esqueminha aqui, ó, do primeiro, tá vendo? Então a gente vai fazer a divisão. Vai dividir 2 para 6. Como 2 não dá para dividir para 6 porque é menor, aí a gente precisa lembrar dos itens da sala de aula que a gente fez. Não só comigo, né? Isso aí vocês estudam faz um tempinho, né? Então, para o número a gente poder dividir, tem que ser um número maior. Então, a gente acrescenta o 0, né? Porque é 0 vezes quanto que dá 2. O mais próximo ali é 0, não dá uma vez, né? Então, vai ficar 0, alguma coisa. Aí a gente acrescenta o 0 lá do lado do 20. Por quê? Para a gente poder dividir, a gente precisa ter um número maior, tá? Então, não consigo dividir quando o número é menor. Então, 6 vezes quanto que dá 20, certo? Então, o mais próximo, quando a gente fala mais próximo, é o mais próximo para baixo, 6 vezes 3 que dá 18, certo? Então, aí a gente coloca o 3 lá embaixo da chave e subtrai. Então, vai ficar 20 menos 18. Quanto que é 20 menos 18? Sobra 2, certo? Aí o que a gente faz? Acrescenta o 0, certo? Olha lá. Acrescenta o 0, porque tem que ficar maior, e tenta dividir de novo. Então o mesmo princípio o anterior, a gente colocou 3, aí também vai colocar 3, né? Então vai ser 6 vezes 3, vai dar 18, para 20 também vai sobrar 2, certo? Então o que acontece aqui nesse caso? A gente tem uma infinidade de 3, né? Se a gente for fazer de novo, vai ficar fazendo 3, 3, 3, 3. Quem não acreditar, só ir fazendo aí algumas vezes. Sempre que a gente for fazer a multiplicação, vai sobrar 2 ali, vai acrescentar o 0 e vai repetir o processo sempre, né? Esse número aí, não sei se vocês lembram, o número que repete sempre a mesma coisa no final, né, com um número com vírgula igual a gente estava aí, ficaria 3333, é chamado de dízima periódica, tá? Só para lembrar os nomes aí. Então, dízima é porque tem casas decimais e periódica é porque ele vai repetindo várias e várias vezes, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai tentar fazer a mesma coisa com o exemplo que ele deu lá dos ovos, né? Então vai ter que dividir 3 por 9. É o mesmo processo, tá? Acrescenta vírgula, aquele papo todo lá e compara. Como ele perguntou é a mesma e por quê, a gente já identifica que vai dar a mesma coisa, tá? E aí depois vocês vão acrescentar aí na resposta de vocês. Eu coloquei aqui, né, ó, a resposta, ó, é a mesma sim, porque é uma proporção direta, ou seja, quando a quantidade de receita aumenta, os ingredientes também devem aumentar, certo? Então se quisesse fazer 2 receitas, tem que colocar o dobro de ingredientes e assim sucessivamente. Então isso aí que a gente chama de proporção direta, tá? Qualquer dúvida, coloca lá no Google Sala de Aula
ou manda direto pelo WhatsApp. Eu vou tentar colocar lá na descrição da atividade o meu número para quem não tem, né? E aí vocês tentam fazer a atividade, já posta lá o mais rápido possível. Eu vou começar a corrigir esse final até o final da semana, ver se eu já coloco as notas direitinho lá para vocês, tá bom? Um abraço a todos, até mais.